Olá, meus queridos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Fábio Pereira. Uma alegria sempre nova é te encontrar aqui pelo canal. Gente, saiba como fazer para o canal crescer mais e mais. Você que está assistindo pela primeira vez o canal, você que já está aqui com a gente há mais tempo, ajude outras pessoas, ensine como fazer, como se inscrever. Então, em algum lugar desta tela aí, que você está assistindo agora o nosso vídeo, está lá, inscreva-se em letra vermelha, aperte em cima, aperte lá em sininho todos, para que você seja notificado de todas as publicações nossas. Assim que você ver o seu celular, você vai ver uma notificação está chegando, mais um vídeo como este agora. Então, além disso, além de se inscrever no canal, é importante que você dê muitos likes, muitos mesmo, mas muitos likes, comentários, né? Faça o compartilhamento. É bom para que a gente chegue mais longe. Nós precisamos pescar, gente, em águas mais profundas. Nós ainda estamos pescando quase no raso totalmente, sabe? Quase no seco. Mas estamos pescando no raso. A gente precisa ir muito mais longe para alcançar muito mais famílias, muito mais jovens, muitos mais adultos, senhores e senhoras que precisam ouvir a palavra de Deus. Nós estamos nesse retiro espiritual da Quaresma, já chegando ao final. Hoje é o nosso 34º dia da nossa Quaresma, né? Nesse retiro espiritual da Quaresma. Vamos iniciar? Pelo sinal da Santa Cruz, livrar-nos Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amados, o tema de hoje do nosso retiro espiritual da Quaresma, nesse 34º dia, é: a paixão de Cristo é remédio contra todos os pecados. Nossa, bicha, que bênção é a paixão de Cristo. Nós estamos falando nesses dias sobre a paixão. Desde ontem, né, hoje, novamente estamos falando sobre a paixão de Cristo. Todos os males que atraímos, todos os males que atraímos pelo pecado, encontramos um remédio. A paixão de Cristo, ela atrai, é como um imã. Os nossos pecados são como um imã que atraem a paixão de Cristo. Então, atraímos pelo pecado 5 males. Olha atenção, vamos prestar bem atenção nisso. Isso aqui é São Tomás que nos ensina. Existem 5 males que pelo pecado atraímos pelo pecado. 5 males. Atenção, preste bem atenção. Tá com o seu caderno de oração aí? Olha o meu aqui. O caderno de oração, minha Sagrada Escritura, né? Para que a gente possa estudar. Anote aí no seu caderninho quais são estes 5 males que nós atraímos com o pecado. Nós já vimos que o tema é o pecado, a paixão de Cristo é o remédio para o pecado. Então vamos ver esses 5 males que com o pecado nós atraímos para nós, como que imãs para a nossa vida. Primeiro, é a própria mancha do pecado. Quando um homem peca, ele suja a sua alma, porque como a virtude embeleza, o pecado enfeia. Assim como a virtude, aliás, o pecado enfeia, a virtude embeleza a nossa alma. Então, pegue aí o livro de Baruque, capítulo 3, ou melhor, depois você anote aí, depois você vai ver. Baruque, capítulo 3, versículo 9. Diz o seguinte, é uma pergunta. Por que estás, ó Israel, na terra dos inimigos e te contaminas com os mortos? Queridos, vai dizer de Santo Tomás, mas a paixão de Cristo lavou esta mancha. Na sua paixão, fez do seu sangue um banho para que nele, para nele lavar os pecadores.
diz em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, lava-os do pecado no sangue. Então, a paixão de Cristo é remédio já no primeiro, olha só, no primeiro mal que nós obtemos quando cometemos pecado. O primeiro mal é a mancha do pecado. E nós somos lavados dessa mancha, purificados pelo sangue de Cristo. No batismo, a alma é lavada pelo sangue de Cristo, porque este recebe o sangue de Cristo, a força regeneradora. Veja, o pecado original, nós todos nascemos no pecado original, marcados por este pecado. No dia do nosso batismo, nós fomos lavados pelo sangue de Cristo. Nós fomos inebriados, restaurados à imagem de Deus em nós, através do sacramento do batismo. Por isso, quando alguém batiza sem mácula pelo pecado, se a mácula do pecado faz uma injúria contra Cristo e o seu pecado é maior que o cometido antes do batismo. Leia-se na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo de 8 a 29. Aliás, 28 a 29. O que desprezou a lei de Moisés após ouvido o testemunho de 2 ou 3, deve morrer. Como não deve merecer maiores suplícios, queridos, aquele que pisou o sangue do Filho de Deus e considerou impuro o sangue da aliança? Pronto. Fechamos aqui o primeiro mal causado pela mancha do pecado, que é o primeiro. Segundo mal, que atrai a paixão de Cristo sobre nós, que atrai por causa do pecado, ele vem para nós, mas vem a paixão de Cristo como remédio, é o pecado que nos torna objetos de aversão a Deus. Assim, diz São Tomás, assim como quem é carnal ama a beleza da carne, do mesmo modo, Deus ama a beleza espiritual, que é a beleza da alma. Quando, por conseguinte, a alma se deixa contaminar pelo mal do pecado, Deus foi ofendido e odeia o pecador. Leia-se no livro da Sabedoria, no capítulo 14, versículo 9. Deus odeia o ímpio e a sua impiedade. Mas a paixão de Cristo, amados de Santo Tomás, remove essas coisas, porque ela satisfez ao Pai ofendido pelo pecado, cuja satisfação não poderia vir ao mundo. A caridade e a obediência de Cristo foram as maiores que o pecado e a desobediência do primeiro homem. E aonde se manifesta essa caridade de Cristo? Na sua paixão, que é remédio para esses nossos pecados que atraem esses males. Terceiro mal, a fraqueza. O homem pecando pela primeira vez pensa que depois pode abster-se do pecado. Acontece, porém, o contrário. Debilita-se pelo primeiro pecado, debilitado pelo primeiro pecado, e fica inclinado a pecar mais. Gente, depois, vamos lembrar aqui, o batismo. O que acontece com o sacramento do batismo? O pecado da origem, o pecado original, ele é eliminado, porém ficam as concupiscências do pecado. Portanto, nós estamos tendenciosos a pecar e vai um pecado, vai outro pecado e vai outro. Confessa-se, aí logo depois a gente vê logo aquele sentimento, não, eu estou livre. Aí a pessoa fica totalmente desarmada, não fica em atento, estado de alerta para lutar contra o pecado, porque vai aparecer outro. Isso é muito claro. Então, a terceiro mal é a fraqueza. Veja, nós não podemos ser fracos, precisamos ser fortes. É como alguém que se lançou num poço. Só pode sair dele de forma divina.
Porque se a gente se joga dentro de um poço, a gente fica preso. Quem vai tirar de lá? Se não tiver a ajuda de alguém, não tem como sair do poço. E o poço é a infinita misericórdia de Deus, a caridade de Cristo, que morre por nós na cruz. Depois que o homem pecou, nossa natureza ficou debilitada, corrompida e por isso mesmo ficou mais inclinada ao pecado. Entendeu, gente? Por que nós precisamos estar atentos a tudo que nós fazemos, o nosso olhar, nossos sentidos, eles podem nos levar, por causa da fraqueza, a cair em novos pecados. Vamos lá ao quarto mal, né? O quarto mal que nós vamos enfrentando aqui, que atinge a cada um de nós por meio do pecado. O quarto mal é a obrigação que temos de cumprir a pena do pecado. A justiça de Deus exige que o pecado seja punido e a pena é medida pela culpa. Como a culpa do pecado é infinita, porque ela vai contra o bem infinito de Deus, cujo mandamento o pecador desprezou, também a pena devida ao pecado mortal é infinita. Mas, queridos, de São Tomás, Cristo, pela sua paixão, livrou-nos dessa pena, assumindo-a ele próprio. Aí nós podemos ver a carta de São Pedro, capítulo 2, primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 24. Os nossos pecados ele carregou em seu corpo. Então Jesus pega a pena do nosso pecado e assume na cruz. Foi de fato exuberante a virtude da paixão, que ela é só suficiente para expiar todos os pecados de todos os homens, mesmo que fossem em número de milhões, porque a morte de Cristo livremente na cruz foi para libertar a nossa humanidade de todos os pecados cometidos durante toda a nossa vida e de todos os homens, aqueles milhares e milhares de homens que nasceram antes de Jesus e aqueles milhares e milhares de homens que vão nascer depois de nós. Foi por toda a humanidade, não foi por um grupo seleto, foi para toda. Aliás, o seleto pode ser toda a humanidade. Não tem exclusividade de povo para ser salvo, não. Jesus veio salvar todos, os que creem e os que não creem nele. Quinto mal que o pecado atrai para nós e que a misericórdia de Deus, na infinita morte e ressurreição de Cristo, ali na paixão, ele retira de nós o pecado. É o mal contraído pelo pecado, foi nos termos tornado exilados do reino dos céus. É natural que aqueles que ofendem ao rei sejam obrigados a sair da pátria. O homem foi afastado do paraíso por causa do pecado. Adão e Eva imediatamente foram mandados por Deus para fora do paraíso. Mas Cristo, pela sua paixão, abriu aquela porta novamente, chamou os exilados para o reino. Quando foi aberto o lado de Cristo, foi também a porta do paraíso aberta. Quando o seu sangue foi derramado, a mancha foi apagada. Deus foi aplacado, a fraqueza foi afastada. A pena foi expiada e os exilados foram convocados para o reino. E lá em Lucas, capítulo 23, 43, diz: estarás hoje comigo no paraíso, disse Jesus. Então, amados, estes pecados, esses males que entram na nossa vida por causa do pecado, todos são eliminados na paixão de Cristo caridosamente. Amados, hoje o nosso estudo bíblico é tirado do Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. Tenha um excelente retiro espiritual no dia de hoje. Shalom!